gente, tudo bem com vocês? Voltamos com mais uma videoaula desse lindo trilho. Já temos aí no vídeo anterior, eu passei para vocês como que trabalha essa mega rosa, que eu fiz através lá do canal da Nanda Crochê. Então, já passei para vocês a rosa e a folhinha. Então, agora a gente vai entrar com a base do nosso trilho. Como vocês puderam ver no início do vídeo, o nosso trilho ficou com 1,5 m de comprimento por 50 centímetros de largura aqui nessa base da folha e 45 centímetros aqui na base do trilho, tá? Então, tô passando certinho a medida para que vocês possam aí fazer conforme a necessidade de cada uma. Esse trilho, ele foi muito pedido lá no meu Instagram. Deixar a fotinha para vocês do primeiro trilho que eu trabalhei. Vocês estão vendo aqui, ó, esse ponto aqui do meio, eu acredito que esse tem sido a procura do pessoal ao me pedir a videoaula. Este ponto, gente, ele lembra muito como se fosse um floquinho de neve, tá vendo? Ó, ele fica levantadinho, em pezinho no trabalho e dá um acabamento bem legal. Eu aprendi a fazer esse ponto com a artesã Alvenir. Inclusive, ela tem um canal aqui no YouTube, onde ela dá dicas de como que trabalha esse ponto, tá? Então, se vocês quiserem, podem ir até o canal dela, conhecer e prestigiar cada trabalho belíssimo que ela faz, ok? Então, pessoal, eu coloquei esse ponto aqui no meio, coloquei as tranças como de costume e adicionei o bico rendado, tá? Não é exatamente o bico rendado, porque ele tem uma diferença na hora de fazer as argolinhas, tudo bem? Então, para quem já fez um trilho com esse bico, vai entender o que eu tô falando. Mas, caso contrário, só acompanhar a videoaula que vocês vão conseguir fazer também, tá? Então, é isso, pessoal. Vou passar para vocês a listinha de materiais. A rosa já temos aqui no nosso canal, como eu disse, e também já tem a sequência de materiais. Eu vou novamente copiar a listinha e deixar fixado aqui no vídeo para vocês, tá? Bem na descrição. E aí, eu vou passar para vocês agora a parte da base, que é o material. Para confeccionar essa base, eu utilizei Barroco Natural da Círculo, fio 6, a quantidade é 791 metros, tá? Eu utilizei exatamente um novelo, ele me sobrou apenas um pouquinho. Então, um novelo com 791 metros é suficiente para você confeccionar a sua base, certo? A gente vai utilizar a agulha 3,5, aqui, ó, ele pede a número 4, a 4 milímetros. Eu prefiro usar a 3,5 porque o meu ponto é larguinho. Agora, quem tiver o ponto mais justinho, pode utilizar a agulha número 4 mesmo, tá? Eu vou utilizar essa daqui, que é a Barroco 3,5 da Círculo. Você pode utilizar a Soft, a que você tiver mais aí acesso para vocês, tá? Vamos precisar de tesoura para remate. E cola, gente. Para colar a minha rosa, eu utilizei cola. Vocês podem estar costurando também, se não sentir confiança, e pode estar utilizando a cola de sua preferência. Por isso que eu não vou marcar nenhuma aqui, porque o pessoal tem às vezes tem aquele receio, né? Então, você pode utilizar a cola que você tem confiança. Aqui, para finalizar a minha peça, eu utilizei a minha tag, a minha etiqueta, Ateliê Vanessa Marcondes. Também vou deixar na descrição do nosso vídeo o link para você, se vocês quiserem fazer a etiquetinha de vocês aí, para dar um charme à peça, tá bom? Todos esses materiais vocês encontram lá no site do Armarinho São José. Vou deixar o link na descrição e fixado também no comentário. O nosso vídeo, ele será dividido em duas partes, tá? Então, na real, serão 3, né? Um já foi, que é a rosa. Vou ensinar para vocês a fazer a base central. E no segundo vídeo, eu entro com o final, o acabamento, tá bom? Não fiquem ansiosas, que não vai demorar para mim postar a parte final. Estarei postando já, liberando amanhã para vocês, tá? Obrigado por acompanhar até aqui. Não se esqueça de avaliar o nosso vídeo e também se inscrever no nosso canal. Então, vamos lá para a nossa aulinha. Bom, pessoal, para iniciar o nosso trilho,
nós vamos entrar com Barroco Natural Fio 6. Eu abro o novelo aqui no centro, ó, e com a própria agulha, eu vou puxar o fio inicial lá do centro, tá? Vamos iniciar com o nozinho tradicional. E vamos fazer uma sequência de 54 correntinhas, pra gente fazer o centro da base, tá? 54 correntinhas. Terminei aqui o meu cordãozinho com 54 correntinhas. Eu vou subir aqui, ó, seguro com a unha bem na última e vou fazer mais 4. 1, 2, 3 e 4. Dou a laçada e nessa aqui, ó, que foi a número 54, que é a quinta contando daqui pra cá, eu faço um ponto alto, tá? Então, eu fiquei aqui, ó, com 4 correntinhas equivalente ao primeiro ponto. E vou trabalhar agora toda essa carreira, fazendo para cada correntinha um ponto alto. Vamos ficar aqui no total 55 pontos com as correntinhas que a gente acrescentou para virar, tá? Então, simplificando, faço o cordão com 54, mais 4 para subir, então dá no total de 58. E para eu confeccionar cada pontinho, vai ficar no total, contando com as correntinhas, 55 pontos, belezinha? Então, vamos lá da sequência, então. Trabalhei aqui, no total, 55 pontos, 54 pontos altos, contando com as correntinhas, 55 pontos. Vamos para a nossa próxima carreira, fazemos 3 correntinhas, viramos, segundo ponto de base, 1, terceiro, quarto e quinto. Trabalhamos aqui, ó, 5 pontinhos de base. Fazemos 2 correntes e agora vamos pular 2 pontinhos de base, entra no terceiro. E vamos trabalhar aqui, novamente, 5 pontos altos. 1, 2, 3... e 4, ficando dessa forma, 5 desse lado e 5 do outro. Agora, nós vamos iniciar o pontinho V, que vai servir de base para que a gente possa trabalhar os pontinhos picôs, aquele pontinho que parece um floquinho de neve. Sem corrente nenhuma, eu vou pular 3 pontos de base. 1, 2, 3, entro no quarto, faço um ponto alto. 2 correntes, volto no mesmo lugar, outro ponto alto. Sem corrente nenhuma, novamente eu vou pular 3 pontinhos de base. 1, 2, 3, no quarto, um ponto alto, 2 correntinhas, volta no mesmo lugar e coloca outro ponto alto. Formando assim, ó, esse pontinho V. A gente vai precisar de 7 pontinhos iguais a esse. Então, a gente vai pulando 3 pontos de base, fazemos 2 correntes de separação para cada meio do V, tá? Até que a gente fique no total de 7. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, pessoal, completei aqui, ó, meu 7º ponto V. Sem correntinha nenhuma, eu vou pular 1, 2, 3 novamente e vou fazer o meu grupo de 5 pontos altos, um para cada pontinho de base, pra gente fechar essa lateral exatamente igual que a gente iniciou. 5 pontos, 2 correntes, pulamos 2 pontos de base, entra no terceiro, faz uma, 2, 3, 4
E aqui, ó, nessas correntinhas, eu entro aqui, ó, na última, faço o meu 5º ponto alto. E já faço 3 correntinhas para subir. Olha, fica dessa forma aqui, ó. Ok? Agora, eu vou virar o trabalho pra gente dar sequência. Então, vocês perceberam que os pontos bateram certinho, tá? Volto, faço agora uma diminuição nesses pontos. Eu tinha trabalhado 5 pontos altos, eu vou fazer apenas 3 pontos, certo? Contando com as 3 correntes, mais 2. Sem corrente nenhuma, vou entrar nesse intervalo, vou trabalhar aqui um leque, que vai servir de suporte para a minha trança. Faço 3 pontos altos, 2 correntes, volto no mesmo intervalo e coloco os 3 pontos altos restantes. Ficando, então, assim, ó, como um lequinho. Continuando sem corrente nenhuma, da mesma forma que eu deixei 2 pontos altos aqui, eu vou deixar aqui também. Pulo 2 pontos de base, trabalho somente os últimos 3 pontos altos. Pra ficar aqui, ó, certinho. 3 desse lado, 3 desse lado. E aqui, ó, a gente tem os pontos V. O ponto V, ele tem aquele picôzinho que eu falei pra vocês. Mas aqui nessa parte, vai metade da rosa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, um exemplo. As folhas vão ficar pra fora e metade dessa rosa vai em cima dessa base. Então, não tem necessidade de eu já vir trabalhando aqui os picôs, porque a rosa vai colar aqui em cima. A única coisa que eu vou poder dar início é nas minhas tranças. Quando eu chegar nessa altura, eu começo o trabalhado do centro do trilho, tudo bem? Então, vamos dar sequência. Aqui nessa parte, onde temos os pontos V, eu não faço correntinha, venho dentro dele e vou fazer outro pontinho. Fiz um ponto alto, 2 correntes, volto no mesmo lugar, mais um ponto V. Então, ficou ponto V sobre ponto V. Sem corrente, vem para o próximo. Primeiro ponto alto, 2 correntes, outro ponto V. E assim por diante, tá bom? Nós vamos trabalhar aqui, ó, os 7 grupinhos e já vou finalizar a carreira com vocês. Belezinha, chegamos aqui, ó, no último ponto V, sem corrente nenhuma, trabalho os 3 primeiros pontos. Sem corrente nenhuma, agora eu vou acrescentar aqui, ó, o meu leque de 3 pontinhos altos. 2 correntes, volta, acrescenta mais 3 pontinhos altos. E vou finalizar aqui a carreira da mesma forma. Pulo 2 pontinhos de base, entro no terceiro, faço 1, 2, e aqui nas correntinhas também, o meu terceiro ponto alto. Olha, fica dessa forma aqui. Então, vamos para a próxima carreira, subimos 3 correntes e vira. Vamos fazer aqui, ó. Até o final, nós vamos manter 3 pontos altos nas 2 laterais. Chegou aqui no leque, eu repito esse leque ainda. E vou fazer a repetição nessa carreira, da mesma forma que a gente trabalhou a carreira anterior, nós vamos trabalhar essa também. Repete os 3 pontos altos, repete o leque e aqui, ó, terminou o leque, você vai repetir somente os 3, você não vai precisar pular mais. É porque aqui, ó, na segunda carreira, a gente tinha 5 pontos de base. Diminuímos 2 para poder ficar equivalente ao leque e vamos manter os 3. 3 desse lado e 3 desse lado. E no ponto V é o mesmo esqueminha que eu passei para vocês. Ponto V sobre ponto V. Não precisa fazer correntes para vir iniciar o ponto, tá? Senão vai abrir o seu trabalho. Vamos então concluir esta carreira. E aí, eu volto com vocês na próxima, que aí a próxima tem modificação. Essa é a repetição da segunda, beleza?
Certinho, pessoal, concluí aqui, ó, a minha carreira, fiz 3 correntinhas para subir e agora eu vou voltar. Inicialmente, eu continuo com os 3 pontos das laterais e agora eu entro aqui no leque que a gente vai iniciar a nossa trança. Eu faço um ponto alto, 7 correntinhas, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu vou voltar aqui, ó, tem esse primeiro leque, vou entrar aqui no pezinho dele, ó, entro e saio aqui, ó, no meio, ó. Entro e saio aqui no meio. E aí, eu faço um ponto baixo, ficando dessa forma. Feito isso, eu vou virar, deixando essa alcinha pra mim trabalhar. E vou fazer nela, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 2, 4, 6, 8. 8 pontos baixos. Feito isso, dou uma laçada. Ficou aqui, ó, uma lateral da minha trança pronta. Volto no meu leque e acrescento os 2 pontos altos para formar o leque, tá vendo? Então, eu fiz um ponto alto, a argola e 2 pontos altos. 1, 2 correntinhas de espaço, faço mais 2 pontos altos para formar o leque. E antes de fazer o terceiro, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Volta aqui, ó, no mesmo lugar que você prendeu essa alça, você volta, prende novamente com ponto baixo, vira, deixa essa alcinha livre assim pra cima e vamos trabalhar nela 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E ainda falta o terceiro ponto alto do meu leque. Dou uma laçada, volto e faço o terceiro ponto alto. Opa! Olha como que ficou. Aqui nós temos a nossa primeira trança. E agora, a gente vai dar sequência, ó. Aqui sem correntinha, tá? Vem, já faz os seus 3 pontos altos aqui, ó. Porque nós temos 3 pontos altos antes da trança e 3 pontos altos depois da trança. E aqui a mesma repetição até chegar aqui desse lado. Vem no ponto V e trabalha ponto V sobre ponto V. Aqui não mudou nada por enquanto, tá? Ficou, aqui vai ficar dessa forma por enquanto. Apenas aqui, ó, vamos entrar com a trança. Já trabalhei meus pontos V, vamos aqui, então, fazer os 3 pontos altos dessa lateral, antes do leque, e vamos para a nossa trança desse lado, né? Fizemos dessa, agora vamos fazer dessa. Uma laçada, coloca um ponto alto, e vamos trabalhar 7 correntes. Vem aqui, ó, no pezinho do primeiro leque, faz um ponto baixo, vira a peça e vamos trabalhar 8 pontinhos baixos na nossa argola de 7 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos ver, 2, 4, 6, 8. Ai, às vezes eu me perco, gente. Feito isso, dá uma laçada, volta aqui e faz os seus 2 pontos altos restantes, tá? Faça 2 correntes, volta dentro do leque e coloca mais 2 pontinhos altos. Antes de fazer o terceiro, vamos fazer as 7 correntes. 3, 4, 5, 6 e 7. Vem aqui, ó, no mesmo lugar que prendeu a primeira, prendo com ponto baixo também, dobro e já vou subir aqui, ó, com 8 pontinhos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Dou uma laçada, faço o meu terceiro ponto alto. Terceiro. E agora, eu tenho os 3 pontinhos da lateral, depois do leque. 1, 2,
e 3. Vamos já fazer aqui as 3 correntinhas, olha. Então, pessoal, ficou dessa forma, uma trança nessa lateral e uma trança nessa outra. Então, quem já trabalhou o trilho trançado sabe que a próxima carreira do avesso, ela não tem trança, ela é apenas uma sequência de leque e repetição dos pontos. Então, a gente vira, trabalhamos aqui, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro ponto da lateral. Sem corrente, vem aqui, ó, no leque e faz a repetição do leque e não repete a trança. 2 correntes, volta e coloca novamente os 3 pontinhos altos. Então, vocês já sabem, toda vez que for fazer o direito, tem trança, e toda vez que for fazer o avesso, não tem trança. Dou uma laçada, venho aqui na terceira correntinha, faço terceira correntinha, não, no grupinho de 3 pontos altos, faço o grupinho de 3. E aqui na minha central da base, eu trabalho apenas o pontinho V, para cada pontinho, tá? Então, você vai seguir dessa forma essa carreira, chegando ali, ó, no seu leque, você repete o leque também, igual a gente fez aqui, pra gente poder voltar e trabalhar o lado direito da nossa peça. Terminando aqui, faço 3 correntinhas, trabalho os 3 pontos da lateral. E agora, a gente vai repetir a trança. Venho, faço o primeiro pontinho alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Agora, gente, eu quero que vocês prestem atenção o lugar que a gente vai prender, porque aí, toda vez que você for fazer essa trança novamente, você tem que saber aonde você vai colocar. Aqui, ó, a gente trabalhou 1, 2 leques, e no terceiro, a gente começou a trança, pra prender no primeiro, tá? Então, ó, sempre a separação de 2 leques. Temos 1, 2, vou prender aqui, ó, no pezinho do segundo, de baixo pra cima, tá? E aí, você vai ter, ó, aqui, 1, 2, ele prendeu no 2. Mesma coisa, 1, 2, prendeu no 2, tá? Então, você sempre vai prender a sua argola no segundo leque pronto. 1, 2. E aqui, ó, é outra coisa, tá? 7 correntes, vamos lá. 1, 2, prende no pé do segundo, com um ponto baixo. E aí, faz a mesma sequência dos 8 pontinhos baixos. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Volta, faz os 2 pontinhos altos do leque. 2 correntes, 2 pontinhos altos do leque. E vamos lá para 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Volta aqui, ó, no mesmo lugar onde você prendeu a primeira alça e prende com ponto baixo. E sobe novamente com 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E para finalizar, o último ponto alto do leque. Tá vendo, ó, como que ficou aqui, ó, a nossa segunda trancinha. Se você pegar nesse primeiro leque, não dá certo, porque aí, ó, a trança não sai do meio da primeira trança, tá? É essa a intenção, que saia de dentro um do outro. Aí, você vai trabalhar o restante sem correntes, faz os 3 pontinhos de base, trabalha o ponto V e vai fazer a sua segunda trança dessa lateral. Essa eu vou repetir com vocês também, para ficar bem certinho. Chegamos aqui nessa lateral, vamos lá então, um ponto alto, 7 correntes, vamos aqui, ó, 1, 2, pega no pé do segundo, um ponto baixo. E vai subindo, fazendo os 8 pontos baixos da argola. 5, 6, 7 e 8.
Então, vocês fazem 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 7 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Volta aqui no mesmo lugar, prende com um ponto baixo e vai trabalhar aqui a sua alcinha novamente com 8 correntes, 8 pontos altos. Então, gente, aqui essa parte da trança tá bem explicadinha para vocês, né? Já é o segundo trilho, 2, 4, 6, que a gente trabalha fazendo essa trança, então tá bem facinho aí. Terminou aqui, ó, coloca o ponto baixo, ponto alto e faz os 3 pontos da lateral. Agora, eu vou focar com vocês na parte central do trilho, que é onde entra o picô. Mas para isso, nós vamos ter que trabalhar mais algumas carreiras para dar o comprimento para poder iniciar, porque tem que caber a minha rosa, para depois eu iniciar o ponto, tudo bem? Essa carreira nós vamos trabalhar o lado avesso. O lado avesso, como eu falei para vocês, ele não tem trança, é só ponto sobre ponto e leque sobre leque, tá? Você vai fazer a repetição, leque sobre leque, grupinho de 3 sobre grupinho de 3 pontos altos e a parte do ponto V sobre ponto V, tá? Não tem diferença aqui. Deixa eu passar para vocês a quantidade de carreira que eu precisei trabalhar fazendo essa repetição para depois eu entrar com o desenho aqui, tá? Nós vamos trabalhar no total de 10 carreiras de ponto V, tá? Vamos esquecer essa daqui e vamos fazer 10 carreiras com o ponto V. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já estamos na 7ª, tá? Então, nós vamos fazer 10 carreiras de ponto V. Vamos continuar fazendo a trança, igual eu ensinei para vocês. A gente vai ficar no total de 4 tranças, já temos 2. E aí, eu volto com vocês pra gente mostrar a sequência, que aí entra todo o trabalhado, tá? Certinho, pessoal? Eu já cheguei aqui na carreira de número 10, tá? Então, ó, contando aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Agora, eu vou iniciar a de número 10. Contando com essa, a gente fica com 11, tudo bem? Mas a gente vamos esquecer ela para não complicar. Já trabalhei aqui, ó, fiquei com 4 trancinhas, tá bom? Então, agora a gente vai iniciar o nosso ponto. Fiz aqui os 3 pontinhos altos, tudo certinho. E nós vamos trabalhar o ponto aqui. Eu tô sentindo que tá um pouquinho difícil de visualizar o ponto, então eu vou colocar aqui, ó, a flor, gente, para vocês verem, porque eu não tenho nenhum fundo que eu possa colocar, preciso providenciar isso. Olha, vamos lá então, ó. Dou uma laçada, entrando aqui, ó, no primeiro pontinho V, eu faço um ponto alto, 1, 2, 3 correntes, volto na pontinha do ponto alto, ó, pegando as 2 laçadinhas e vou fazer aquele famoso ponto picô, tá? Deu para entender até aqui? Novamente, 3 correntes, volto nas 2 alcinhas do picô, não mais aqui do ponto alto, do picô, tá vendo? Faço meu segundo. Novamente, 3 correntes, volto aqui, ó, nessas 2 alcinhas e faço meu terceiro picô. Então, a gente vai ter no detalhe 3 picôzinhos igual a esse. Eu poderia já voltar e fazer um ponto alto aqui, mas não posso. Por quê? Tá vendo que a gente tem essa base para trabalhar? A gente sempre tá pegando nessa base. Como eu fiz picô, não tem como na próxima carreira eu pegar. Então, eu vou fazer um ponto alto atravessado. Dou uma laçada, venho aqui, ó. Onde eu fiz o primeiro picô, eu passo a agulha, ó, faço um ponto alto deitado, que vai ficar assim. E esse ponto vai servir de base para quando eu vir para a próxima carreira. Ok? Aí, ó, dou uma laçada, venho no ponto V mesmo, faço o ponto alto normal, como se fosse um ponto V. Ele ficou, ó, tá vendo? Um ponto V,
só que com um detalhe em cima. Certo? Sem corrente nenhuma, vou vir para o próximo. Dou uma laçada, faço um ponto alto e nesse eu não vou trabalhar esse detalhe, tá? Vamos fazer 2 correntes normal e o ponto V normal, porque vai ser um sim, um não, um sim, um não. Venho no próximo, sem corrente, um ponto alto e vou iniciar esse detalhe. 1, 2, 3 correntes, primeiro ponto picô. 1, 2, 3 correntes, segundo ponto picô. 1, 2, 3, terceiro pontinho picô. Ok? Agora é a vez do ponto atravessado. Dou uma laçada, venho aqui, ó, na pontinha do ponto alto, faço meu ponto alto atravessado. E venho dentro do ponto V e finalizo aqui, ó, o ponto. Tá vendo? Próximo é normal, ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Agora, aqui no outro, eu já tenho que trabalhar esse detalhe. 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho, picô. 1, 2, 3, pontinho, picô. Agora, ponto alto atravessado. Volta na base e faz outro ponto alto. Vou para o próximo ponto e faço o ponto V normal, 2 correntes, um ponto alto. E agora, no último, que é o 7º que eu fiz, eu vou trabalhar esse detalhe. Então, gente, esse ponto ele é super fácil, tá? No começo parece que é difícil, mas quando você vai fazendo, acho que a terceira carreira que você trabalhar ele, você já pega o jeito e o trabalho, nossa, deslancha. Vamos fazer aqui, ó, um ponto alto, deitado e finalizar o ponto V. Olha, então eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, tá? Na próxima carreira, eu vou ter 1, 2, 3, porque eu só vou trabalhar aonde tá vago. E aonde tem esse picôzinho, eu apenas vou repetir um ponto V igual esse, tá? Mas vamos fazer na prática para vocês memorizar. Aqui eu continuo com 3 pontos altos e terminando aqui a minha trança, eu vou estar no lado avesso, tá? Aí eu volto com vocês, vou fazer a trança e volto com vocês nessa parte pra gente iniciar aqui o restante. Certo, gente? Já fiz a minha 4ª trança desse lado, olha. E já tô aqui, ó, do lado avesso, tá? Então, a gente vai iniciar agora aqui, ó, a outra parte em relevo, porém, ela é feita pelo lado avesso, que não implique em nada, tá? Vamos dar uma laçada, tá vendo esse ponto V que está com detalhe? Tá vendo aqui, ó, o ponto alto deitado? Eu vou entrar, jogo esse detalhe pra frente, ó, pra trás, né? Vou entrar e vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto, um ponto V normal, tá? E o detalhe, ó, ele ficou aqui pra frente, tá vendo, ó? Ele ficou aqui pra frente do trabalho. Esse que é o próximo que tá livre, eu entro, faço um ponto alto e vou iniciar o detalhe de picô. Então, é igual eu falei pra vocês, aonde tem detalhe, você vai fazer somente o ponto V normal. Finaliza o terceiro picô, volta e faz um ponto alto deitado. E aí, você volta pra base, faz outro ponto alto. E aqui, ó, no próximo que tem o detalhe, você vai fazer o ponto V comum, que é um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Tá vendo? Então, aqui, gente, é bem fácil isso daí, como eu venho falando pra vocês. Aqui no próximo que tá livre, ó, eu já vou colocar o detalhe. Então, vocês memorizam na cabeça de vocês o seguinte. Opa, não quer entrar agulha. A carreira do direito, você não só vai fazer a trança, como você vai ter que fazer 4 pontos V com esses pontinhos em picô. Vão dar 4 separados por um sozinho, no lado direito. Quando você estiver no lado avesso, você não vai precisar fazer trança, vai fazer um leque normal e vai fazer apenas 3
picozinhos, detalhes desse daqui. Tá vendo? Ó, a gente já fez o primeiro, o segundo, sempre separado por esse ponto V vago. E aí, você vai sempre ter essa contagem. Lado direito, 4 com detalhe. Lado avesso é apenas 3, tá? Intercalado. E aí, você vai trabalhar a quantidade de carreiras necessária para ficar na medida que eu passei para vocês, tá? Eu quero só finalizar aqui para mim mostrar para vocês como que tá ficando, ó. Aqui tem o detalhe, eu empurro pro lado direito e vou fazer o ponto V normal. Certo? E aqui onde tem ponto alto, eu venho e faço ponto alto. Você não precisa fazer correntinha para trabalhar esse grupinho de 3, tá? As correntinhas são feitas somente no leque e 2 do ponto V. Fora isso, não tem correntinha de separação aqui, nem aqui, tá? Olha, 3 ficou 3. Por quê? Esse daqui, ó, já tem um aqui na frente, que são 4. Então, eu vou trabalhar aonde tá vago, tá vendo, ó? Então, o direito são 4 lequinhos e quando eu tô no avesso, são 3 lequinhos aqui na base, tá bom? Então, ó, você vai vir aqui, fazer os 3. Eu vou voltar, vou fazer o 3, vou fazer a minha trança e vou voltar aqui novamente só pra me mostrar pra vocês. Certo? Já trabalhei aqui o restante, fiz aqui a minha trança. E agora, ó, tem aqui o centro pra mostrar pra vocês, ó. Fez os 3 pontos altos, vem aqui, ó. Tá vendo que esse que tá vago é onde eu vou repetir novamente o detalhe aqui da base. Vou colocar o nome de floquinhos de neve, pra ficar fácil de falar pra vocês, porque eu não gosto muito de colocar nome no ponto que não foi criado por mim, né? Mas eu vou colocar aqui, gente, floquinhos de neve pra ficar fácil na hora de falar. Ó, fiz o ponto atravessado, volto, finalizo aqui, ó, o pontinho V com o picô, tá? Agora, aqui no próximo, eu já tenho o detalhe, então, eu jogo aqui pra frente. Faço um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Já ficou aqui um ponto V vago para mim trabalhar na próxima carreira. Aqui eu não tenho, então, eu coloco um ponto alto, 3 correntinhas. Novamente, faço aqui o detalhe nessa parte. Aí, vocês vão fazendo assim, tá? Intercalando. Lado direito, você vai ter 4 detalhes. E lado do avesso, você vai ter apenas 3, tudo bem? E aqui é a mesma coisa, tem detalhe, tem picô, passa ele pra frente e faz o ponto V comum. Não tem detalhe, você vai trabalhar o seu ponto com o detalhinho aqui, tá bom? Então, tá certo, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Eu fiz um, agora que seria o terceiro. Aqui no próximo, eu iria fazer apenas o ponto V normal. E aqui no último, acrescentar o detalhe, ficando 4 igual a primeira carreira, tá? Então, pessoal, a gente vai trabalhar dessa forma até atingir o tamanho que a gente quer. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, pra vocês verem outro detalhe, que aqui é a base. E aqui vai a minha rosa. Tá vendo? Bem no pezinho da trança vai passar a folha. Desse lado aqui, ó, mesma coisa. E aí, ó, tá vendo? Por que que é importante essa parte lisa? Porque aqui vai a rosa, então, você vai economizar fio e vai ficar bem rente na hora de fazer a aplicação, tá? Então, aí, a gente vai seguir dessa forma até a gente alcançar o tamanho desejado. Pessoal, se vocês tiverem dúvida ainda sobre esse ponto, você tanto pode voltar o vídeo e recapitular, ou você me deixa uma mensagem aqui nos comentários para mim tirar sua dúvida, tá? Mas é dessa forma que eu expliquei pra vocês, não tem erro. Olha, aqui eu tenho a minha base pronta. Olha só como que ela tá, ó. Fica dessa forma, gente. Todo esse pontinho aqui, ó. Opa!
Fica dessa forma, parece mesmo um floquinho de neve. No branco fica mais lindo ainda. Se a gente vira ele de lado assim, ó, dá outro efeito também, olha. Que lindo que fica, tá? Então, pessoal, vou passar para vocês a quantidade necessária para fazer com esse ponto, para depois a gente começar essa diminuição, porque lá na ponta tem outra rosa, né? Nós vamos precisar trabalhar 45 carreiras com o ponto floquinho de neve, 45, tá? Eu nem tô contando, pessoal, essa parte da base aqui ainda, tá bom? Tô contando só aqui, ó, a partir da primeira carreira em diante. Primeira, aí você faz 1, 2, 3, até você ter 45 carreiras, tá? Aí, se você quiser fazer nessa medida que eu estou fazendo, caso você queira seu trilho maior ou menor, você vai precisar fazer menor, faz menos, que é maior, faz mais. O importante é você ter sempre a sua rosa pronta, porque quando você inicia e a sua rosa tá pronta, você vai posicionar aqui, você vai fazer essa base aqui, né? Beleza. A base tá pronta, então você sabe, a minha pelo menos, tá, gente? Daqui pra cá, eu tenho 25 centímetros. E daqui pra cá, é a base que eu tenho. Então, você sempre tem a rosa pronta, porque aí você vai trabalhar uma quantidade. E essa parte aqui que sobra, você tira a medida, que é o tanto que você tem a ver lá na outra ponta. Porque lá na outra ponta vai outra rosa. Então, esse tanto aqui você tem a ver também, tá? Então, sempre tem uma rosa pronta pra você saber quanto que sobra aqui e o tanto de base que você tem que fazer, tá joia? Então, vamos lá concluir as 45 carreiras trabalhada nesse ponto, fazendo a sua trança, e eu já volto com vocês pra gente dar sequência. Ok, pessoal, finalizada a carreira de vocês, a última vai terminar com 4 desenhos, né? 4 bloquinhos de detalhe. E aí, você vai fazer o lado direito e eu já vou voltar com vocês aqui, ó. Agora, eu não vou precisar fazer mais esse detalhe, eu vou manter a trança. Então, eu vou trabalhar normal, ponto alto, 2 correntinhas e o ponto V, para cada um deles. Até esses que tá livre, que a gente trabalhava o detalhe, eu vou passar direto fazendo o ponto V normal. Repetição. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu preciso deixar uma parte vaga, que é aqui que vai a minha segunda rosa, tá? Então, a gente vai trabalhando assim, todas as carreiras. A única coisa que vocês vão manter são as tranças, tá? As tranças você vai manter do mesmo jeito, pra não ter erro, tá bom? Então, ó, vem, vai fazendo aqui o ponto V, e depois você faz as tranças. Carreira de ida e volta, ida e volta. Repetindo, gente, essa sequência aqui do início que a gente fez, tá bom? Então, a gente trabalhou essa sequência, a gente precisa deixar esse mesmo intervalo para a próxima rosa aqui na parte de cima, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, pra gente finalizar aqui a nossa última carreira, deixa eu já mostrar pra vocês. A partir da carreira que eu trabalhei o último detalhe, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A 10ª vai ser da seguinte forma, olha. 3 pontos altos, 2 correntes, vem aqui dentro do leque e você vai trabalhar 2 pontinhos baixos. Novamente 2 correntes, vem direto aqui no ponto alto e faz os 3 pontos altos. Essa base, né, essa carreira, nós vamos fazer dessa forma, para que depois a gente venha com a carreira de ponto alto, finalizando a nossa base. Então, aqui, ó, eu continuo fazendo o ponto V normal, 2 correntes, 1 ponto alto. Porque quando eu vir para a próxima carreira, eu venho preenchendo esses pontos somente com ponto alto. E assim, vai dar a mesma quantidade de pontos que deu lá no início, tá? Lembra que a gente fez as correntinhas iniciais? Então, ó, aí chegando aqui, ó, a gente vai finalizar com o mesmo jeitinho, que é uma carreira de ponto alto. Trabalhamos 3 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos baixos aqui no leque
e 2 correntes. E vamos finalizar aqui, ó, com os 3 pontinhos altos, tá? Vamos lá, que aí agora, ó, a gente já vem, sobe 3 correntes, vira o trabalho. Essa vai ser a última carreira da base, tá? Que a gente vai trabalhar a lateral depois. Então, aqui, ó, é uma carreira de pontos altos, não tem aumento e nem diminuição. Você apenas vai seguir, ó. Aqui são 2 correntes, você coloca um ponto alto para cada corrente. Aqui são 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto baixo. Novamente as 2 correntes. Então, essa carreira de ponto alto, ela vai ficar virada no avesso. Porém, não tem problema, porque a gente vai pregar a nossa mega rosa por cima, tá? Então, não tem problema nenhum. Aí, a gente vai completando. Chegou aqui na parte do ponto V, ó. É um ponto alto para o ponto alto, 2 correntinhas. Aí, você faz um ponto alto para cada correntinha. E vai seguir dessa forma até o final do trabalho. Para cada pontinho de base, um ponto alto, tá? Não tem corrente, dessa forma aqui. Ok, pessoal, finalizei aqui, ó, a minha carreira com um ponto alto. Então, aqui, ele não dá necessariamente a mesma quantidade lá da base. Eu falei que dava, mas não dá não, gente, eu esqueci desse detalhe. Por quê? Quando nós estamos fazendo aqui a base, nós pulamos 3 pontos de base e prendemos... Ó, 1, 2, 3, prende no quarto, tá? Então, quando a gente faz ao contrário, a gente tem uns pontinhos a menos, porque aqui, ó, já são 2 de separação, 1 de alto, 2, e depois 2 de alto, tá vendo? Que tem 1 e 2, e depois mais 2. Então, aqui deu 51 pontos. Vanessa, isso vai implicar na hora de eu colocar a minha rosa? Não, não vai, gente, e nem vai ficar mais fino, por quê? Aqui... ele tem a tendência de ficar um pouquinho mais largo. Então, esses 4 pontos que faltou por causa da diferença de base, não vai te atrapalhar quando você fizer, tá? E a diferença, ó, é bem pouquinha, tá vendo, ó? Tá vendo? Então, vai terminar com esses 4 pontinhos a menos e não vai atrapalhar a sua base. Aqui nessa lateral, não. Agora, quando for na lateral maior, tem que dar a mesma quantidade de pontos, porque a gente vai trabalhar o bico rendado. Pra gente trabalhar o bico rendado, nós vamos precisar dar uma volta na nossa base com pontos baixos. Aqui nessa parte não é tanto importante, mas aqui, na lateral, a gente vai vir com o bico rendado, ele precisa ter uma certinho pra gente poder pegar os pontos, né? E assim, ó, a gente só tem correntinhas, tá? Então, a gente vai dar uma volta, ó. Uma corrente no mesmo ponto de base, um baixo. E vou fazendo aqui, ó, a minha lateral maior, um pontinho baixo para cada ponto de base, tá? Não precisa de separação e nem de aumento, pode seguir normal. E quando chegar na lateral maior, eu retorno mostrando para vocês como que a gente faz. Cheguei aqui, ó, trabalhei toda a minha lateral menor com ponto baixo, tá vendo que tá até um pouco frouxinha, mas não tem problema, tá? Agora, a gente vai para a lateral maior, que é essa parte mais comprida do nosso trilho, certo? Eu faço uma corrente, volto no mesmo ponto de base, que é a terceira correntinha, e faço um ponto baixo. Agora, vocês estão vendo que a gente tem, ó, cada carreira, tem uma carreira que é corrente, outra é ponto alto, corrente, ponto alto. Então, a gente vai abraçar o ponto, ó. Vamos fazer 2 pontos baixos para cada carreira, tá vendo? Ó, 2, agora eu venho aqui, ó, na próxima. 1, 2, na próxima, 1 e 2, tá? Nós vamos trabalhar dessa forma até o finalzinho da carreira, fazendo 2 pontos baixos para cada uma delas. É que aqui a gente está na lateral, tá vendo? Vai ficando dessa forma aqui. E aí, quando você chegar lá na pontinha, você vai fazer exatamente como eu fiz para virar aqui, ó. No último ponto, eu faço uma corrente e acrescento, ó, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, para fazer a viradinha. E aí, eu termino fazendo pontos baixos na lateral maior. Mas, chegando lá na ponta lá, eu vou mostrar pra vocês, tá? Ok, gente, olha, trabalhei toda a minha lateral, ficando dessa forma. Agora, eu cheguei aqui, ó, na lateral menor. Eu fiz os 2 pontos baixos aqui.
Aqui eu tenho, ó, o primeiro pontinho, tá bem apertado, mas nós vamos entrar aqui pra fazer a viradinha, ó. Um baixo, uma corrente, volta no mesmo ponto de base, aqui o primeiro, ó, e faz a viradinha, mais um baixo, tá? Aí agora a gente vem aqui, ó, trabalhando ponto sobre ponto, aproveitando para esconder aqui o meu fio. E vou trabalhar essa lateral menor. Tá vendo que aqui é a carreira de correntinhas, né? Então, você vai pegando, ó, mesma direção do ponto e vai colocando um pontinho baixo. Chegou lá no finalzinho, você faz o mesmo processo. Um baixo, uma correntinha e um baixo. E desce a lateral fazendo 2 pontos para cada carreira, tá vendo, ó? 2 pontinhos.